diz agora. Ponderá. E restauração, e restauração na minha família, na minha vida. Profetiza sobre a tua vida, é tempo de restauração, é inovação, é tempo de viver as promessas que o Senhor fez para a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem veio na campanha da oração das 5 da madrugada esse mês? Levanta a mão. Vem aqui na frente que eu vou dar uma tacinha para vocês que participaram dessa campanha que nós tivemos. E nessa tacinha, diga assim, ó: as minhas orações não evaporam, nunca evaporam. Elas ficam na presença de Deus, dentro de uma taça. Então, nesse momento, você tem que saber, imaginar que é uma grande taça. E as tuas orações, tudo que você ora, tudo que você clama no altar de Deus, não evapora. Aquilo que você orou essa madrugada desses meses, não evaporaram. E o Senhor, no tempo certo, vai responder sobre a sua vida. Nós tivemos aqui uma faixa de quase 100 pessoas todos os dias orando. Eu li que o Spurgeon recebeu alguns homens que aspiravam o pastorado, o ministério, na sua igreja. E ele disse assim: eu vou levá-los para conhecer o sistema de aquecimento daqui da igreja. E ele levou esses aspirantes ao ministério, ao pastorado, num lugar onde tinha 700 pessoas orando. E eles pensaram que era o aquecimento, porque lá faz muito frio. Mas ele estava falando de um aquecimento que traz as almas, que traz a salvação. Aí, lendo isso, eu tive uma ideia. O Espírito Santo colocou isso no meu coração. Faça um sistema de aquecimento aqui na igreja. E nós montamos um sistema de aquecimento aqui na igreja. E fica lá embaixo, se algum dia você recebeu o convite para estar nessa sala, que nós estamos fazendo oração contínua, aí você vai ver os alvos que nós temos para orar, e nós começamos domingo passado. E eu tenho certeza que esse sistema de aquecimento, todas as orações que forem colocadas no altar de Deus, elas vão ser respondidas a seu tempo. Amém? Amém? Você pode trazer seus pedidos de oração. Eu vou pedir para que a taça sempre fique aqui. E todas as vezes que você tiver um motivo de oração, um pedido especial para uma pessoa, você chega no culto e você coloca o pedido aqui, ó. E você diz: eu vou colocar essa pessoa diante de Deus. E o Senhor vai responder as nossas orações. O Senhor vai salvar a sua família ainda esse ano. E nós temos que nos preparar para a chuva de Deus. Amém? Se até o final do culto você quiser trazer seu pedido, você traz e deixa aqui, ó. Esses daqui foram alguns que nós fizemos durante o período da oração. E oramos por eles todos os dias. E você pode trazer. Pode sentar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Oséias. Amanhã, dia 7 de setembro, quem é da época que
ia para a escola com aquela lapela verde e amarela aqui. Quem é dessa época? Levanta o braço. Não entrava se você, né, Celina? Se você entrasse, chegasse na porta, no portão da escola, tinha alguém lá para olhar se você tinha aquela lapela verde e amarela. E se você não tivesse, você não podia entrar. E quem é daquela época que antes da gente antes da gente ir para a sala de aula, tinha que cantar o hino nacional. Ouviram do Ipiranga? Com a mão no peito. Era uma época que não podia ter se perdido. Porque hoje as pessoas honram menos a pátria, não respeitam a bandeira, não respeitam os valores. Mas nós somos cidadãos dos céus e nós respeitamos os valores, nós não perdemos isso, amém? Amém? Então amanhã nós vamos fazer esse evento especial, a Festa das Nações. Vai ter historinha com fantoches para as crianças, tem muita gente viajando. A semana passada várias pessoas vieram, hora que nós vamos para a praia, hora que nós vamos passear, aproveitar o feriado prolongado. Mas vamos trazer as nossas crianças de 2, acho que é 2 a 13 anos, é isso? De 5 a 13 anos. Quem tem abaixo de 5, a mãe quer trazer, só acompanhar pode vir também. Vai ter café da manhã, vai ter algodão doce, pula-pula, brincadeiras, e vai ter uma lição ensinando o amor de Jesus por cada nação. E como Jesus nos ama, o amor de Jesus está sobre as nossas vidas, amém? Por isso, nessa noite, você vai ser grandemente abençoado por causa do amor dele por você, por nós. Amém? Então, Oséias 10. Abre para mim, Johnny. A sua está aberta? Daí. Você usa a minha, eu uso a sua. Eu quero um microfone daquele assim, ó, que aí eu posso usar as mãos, né? Mais fácil. Eu já tomei posse de um daquele. Oséias 10, no versículo 12, diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Agora vocês vão dizer comigo, diga, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Diga, lavrai o campo, lavrai o campo, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha e chova, até que venha e chova a justiça sobre nós. Olha para quem está do seu lado e pergunta para ele assim: você está preparado para a chuva? Hã? Porque vai chover. Diz que numa igreja, todo mundo orou para a chuva. Mas, no dia seguinte do culto, que eles tinham orado para a chuva, só um irmão trouxe guarda-chuva. Aí o pastor perguntou: vocês oraram por chuva? E eles responderam: sim, pastor, nós oramos. Vocês acreditam que Deus preparou uma chuva e que ela virá? Sim, pastor, nós acreditamos. Mas então, por que vocês não trouxeram guarda-chuva? Nós somos assim. Nós falamos que nós cremos, mas nós não agimos de acordo com o que nós falamos que nós cremos. Muitas vezes é assim, não é?
Então pergunta para o outro irmão, você está preparado para a chuva? Porque Oséias está falando, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de lavrar o campo. Nós estamos vivendo esse tempo. Vocês pararam para imaginar que muita gente não tem mais tempo para se preparar? O tempo delas já passou? Você sabia que tem muita gente, você sabe disso, você tem a palavra, e você lê a palavra e você sabe que muita gente não se preparou, preferiu curtir a vida e hoje não está mais aqui. Nós somos privilegiados em poder estar aqui cantando para o Senhor, amém, irmãos? Nós somos privilegiados por poder estar aqui na igreja nessa noite, podendo adorar ao Senhor, tocar para o Senhor, cantar para o Senhor, ouvir a sua palavra. A essas horas lá no inferno, as pessoas que foram para lá e que não têm mais essa oportunidade, elas estão desesperadas, gritando de dor, de sofrimento. Elas queriam estar aqui na igreja, mas nós vamos vivendo a vida esquecendo das coisas que são importantes. E Oséias nos chama para aquilo que é importante. Ele diz, é tempo de lavrar o campo. É tempo de se preparar para a chuva. Vocês sabiam que é um privilégio estar aqui, né, Carol? A Carol, vem aqui dar seu testemunho, Carol. Boa noite, irmãos. É um privilégio mesmo, nós estamos aqui adorando o Senhor, amém? Vou tentar diminuir no máximo a minha história. Em fevereiro, eu descobri que eu estava com uma conjuntivite simples. Passou do meu olho direito para o meu olho esquerdo. No pronto-socorro, a médica me deu o atestado e falou assim, olha, tem alguma coisa estranha com o seu lado esquerdo. Aí minha mãe e eu pensamos, não, é só um inchaço. Conjuntivite, normal. Não, olha, você vai procurar um otorrino, um dentista e um oftalmo. Alguma coisa tem aí. Aí nós amarramos ali mesmo, não tem nada, mas nós fomos procurar os especialistas. Fomos no dentista, tá tudo normal, não tem nada. Fomos no oftalmo, seu olho está desinflamado, tá normal. Fomos no otorrino. O otorrino olhou meu ouvido, não tem nada. Viu minha garganta, também não tinha nada. Aí ele foi olhar meu nariz. No meu lado esquerdo, ele falou assim, olha, eu estou com uma suspeita de um cisto, um tumor. Mas eu não vou te falar nada agora se é mesmo, mas você vai fazer os exames. Fiz todos os exames, irmãos. Fui no especialista, voltei de novo nesse otorrino, ele falou assim, olha, é um tumor. É benigno, mas é. Você vai passar por um especialista, por esse cisto, que ele vai te dar todo o encaminhamento agora para você, porque você vai ter que operar. Eu não queria operar, nunca tinha passado por isso. A gente também não queria passar por isso, a gente sempre orando, fizemos as 7 orações com a pastora, mas estamos sempre ali crendo que não ia ser nada, que ia ser um cisto, que ele ia tirar e que não ia acontecer nada comigo, que Deus estava na frente. Até que a gente foi mesmo nesse médico, ele, olha, vai ter que tirar, não tem jeito. Porque ele pode crescer, ele tem tendência a crescer e isso não é legal. Você vai ter que tirar. E a gente não estava percebendo. Depois que a conjuntivite passou, irmãos, eu fiquei com uma elevação no meu lado esquerdo. Meu nariz ficou muito inchado de um lado só. E ninguém percebia nada. Para mim aquilo era normal, eu nasci com aquilo. Não tinha nada. Mas minha mãe sempre falava, não, tem alguma coisa. Mas eu falei, não tem nada. Mas aí, amém, passou. Fizemos a cirurgia. Muito medo, muito medo. Fiquei com muito medo. Porque eu não sabia se eu ia
ter um câncer, se aquilo era um câncer, se não era, se eu ia precisar fazer qualquer outro exame mais complexo, fora os que eu já fiz, que foi muito dolorido, enfim. Fiz a cirurgia. Quando eu voltei da cirurgia, irmãos, o médico olhou para mim e falou assim: pode ficar tranquila, é benigno, não é câncer. Glória a Deus por isso. Eu fiquei muito feliz ali, mas naquele momento da cirurgia eu apaguei. Fui para o quarto, minha mãe ali comigo, e eu não lembrando daquilo que o médico tinha falado para mim, que era benigno, e todo mundo ali, aquela expectativa. Foi um processo muito doloroso, vi muito sangue, vi muita coisa. Aí eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, o médico falou para mim que é benigno. Ela, glória a Deus, deu ali mesmo no quarto, todo mundo respirou fundo, amém, passou. Irmãos, foi um privilégio mesmo ter passado por essa prova. Eu falo que foi uma prova porque Deus testa a nossa fé. E Deus cuidou de mim desde a hora que eu recebi o diagnóstico que era benigno até toda a minha recuperação. Irmãos, eu não gastei 1 centavo com remédio. Não gastei 1 centavo com remédio, com gase, com nada. Deus preparou as pessoas certas para me ajudar. Remédio que pode falar preço? Média de 60 a 70 reais. Eu usei umas 3 caixas. A 180 reais. Eu não gastei nada. Não gastei nada. Deus me deu o privilégio de estar aqui, irmãos, cantando de novo, com a minha segunda família. Deus me deu o privilégio de viver. Deus me deu o privilégio de não estar com câncer. Deus me deu o privilégio de respirar de novo. E eu sou muito grata a isso. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Amém. Isso é amor, é o cuidado de Deus. E o Senhor cuida de você. Podia até ser um câncer, mas o Senhor curou a Carol. Deu a graça dela estar cantando. Sabe, irmãos, a gente esquece isso. A gente esquece, quando a gente está passando, a gente sofre. Mas quando passa e nós temos vitória, a Bíblia diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E nunca se esqueça de nenhum dos seus. Já pensou daqui a um tempo a Carol esquecer dessa graça, desse favor? Mas às vezes a gente esquece, né? Não esquece? Será que você não está esquecido daquela luta, daquela dificuldade e o Senhor te deu vitória? Diga: eu não vou me esquecer. Pensa aí naquilo que Deus já fez na sua vida. E grandes coisas o Senhor vai fazer por você. Mas nós, cada culto que a gente senta ou que a gente trabalha para Jesus, tem que ser de todo o coração. Sabe por quê? Nós somos privilegiados de estar aqui, de estar falando. Eu sou privilegiada de estar aqui pregando. Você é privilegiado de estar ouvindo, de estar batendo palmas, porque o Senhor tem te agraciado e tem te abençoado. Às vezes a gente reclama, né? Tá calor, tá frio, tô cansado, tô triste, tô desempregado, põe coisa ruim na cabeça e fica falando. E Deus está falando conosco. É tempo de arar, de lavrar, de preparar. É tempo de preparação, porque eu estou para enviar uma chuva sobre vocês. Então prepara o teu coração, prepara a tua terra, prepara o solo. Vocês percebem aquela passagem do semeador, a parábola do semeador? Eis que o semeador saiu a semear. Então ele tinha um eboná, uma sacolinha cheia de sementes. A Bíblia não fala que havia problema nenhum com a semente. E a Bíblia não fala que havia nenhum problema
com o semeador. Mas a Bíblia fala que havia um problema com o solo. Diga, havia um problema com o solo. Porque a Bíblia diz assim que as sementes caíram e algumas caíram num solo pedregoso. E as outras caíram entre espinheiros. Mas aquela que caiu num solo saudável, lavrado, essa germinou, cresceu e produziu uma por 30, por 60 e por 100. Houve uma tremenda multiplicação por causa do solo fértil, o solo lavrado. É isso que Oséias está nos chamando. Deus, através de Oséias, está dizendo para nós, na palavra, é tempo de preparar o solo. Sabe por que às vezes nós não somos abençoados como deveríamos? É porque nós não preparamos o solo. No nosso solo falta gratidão, falta alegria, ânimo, empolgação. Tem gente que quando se converteu não faltava um culto. Hoje, qualquer coisinha é motivo de não vir. Perdeu o primeiro amor. Não está mais preparando o solo. Mas quantas pessoas gostariam de estar aqui e não podem mais porque já morreram? Elas estão clamando lá no inferno porque elas morreram longe de Deus, porque elas não prepararam o seu solo. Elas se perderam no meio do caminho, elas não cultivaram o seu solo, o seu coração. Elas passaram a viver na carne. E elas ficaram desviadas e afastadas. E como a morte é um espírito que vem buscar as pessoas. E quando ela chega, não dá tempo. Não dá tempo, a gente tem que estar sempre preparado. Oséias está nos chamando para preparação. Nós temos que estar sempre preparados. Preparados. Preparados para encontrar com Deus. Preparados para sermos abençoados. Quanto a profissional, a vida profissional, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Quando você ora e fala, Senhor, me dá uma vaga naquela empresa. O Senhor está perguntando para você nessa noite, jovem, olha aqui para mim. Você está preparado? Ou você vem no culto e fica lá no celular? Culto e celular não combinam. Larga o celular lá dentro do seu carro. Porque, caso contrário, você não está preparado para ser abençoado pelo Senhor em nenhuma área da sua vida. Deus tem oportunidades para você, mas você tem que estar preparado. Se eu quero trabalhar numa multinacional, eu tenho que me preparar. Eu tenho que fazer um curso, eu tenho que estudar. Então Oséias está dizendo, é tempo de preparar a terra, porque a chuva do Senhor virá. A chuva do Senhor virá sobre a sua vida. Mas quando ela vier, você está preparado? Lá nos Estados Unidos, em Albany, que fica na Geórgia, no estado de Geórgia, é uma cidade pequena, não é uma cidade imensa. E Sherwood é uma igreja muito abençoada por Deus. Quem já assistiu Prova de Fogo? Quem já assistiu Desafiando Gigantes? Quem já assistiu Os Corajosos? Então, esses filmes foi uma estratégia que Deus deu para o pastor Cat alcançar o mundo com o evangelho. Então, esses filmes são produzidos pelos irmãos que compõem essa igreja. Eles foram para Hollywood.
E ele diz que Deus começou a falar com ele a respeito disso. Cat, prepare a igreja. Eu quero usar essa igreja para alcançar o mundo, para impactar o mundo, para transformar o mundo. Então, preparem-se. E eles começaram a se preparar em oração. Eles começaram a se preparar, se dispondo para ouvir ao Senhor e aquilo que o Senhor tinha para eles. E o Senhor foi dando a direção e eles começaram a produzir o filme. Então tem uma cena do Desafiando Gigantes que o técnico, ele está orando. Mas ele não vê as coisas acontecendo no time dele de acordo com o que ele espera. Aí chega o Dr. Bride e diz para ele: olha, você tem que estar preparado. Ele diz assim: eu tenho orado, eu não tenho visto nada acontecer. E o Dr. Bride fala para ele, responde para ele com uma história. E diz assim, ó: havia 2 fazendeiros. Os 2 queriam chuva. Eles precisavam demais de chuva. Os 2 oravam por chuva. Mas somente um preparou-se para a chuva. Qual deles você acha que confiou, diga, que confiou no Senhor? Aquele que preparou-se ou aquele que não se preparou? Aí ele falou: aquele que se preparou, foi o que confiou no Senhor. Aí ele perguntou: qual deles você é? Pode passar esse trecho? Apaga a luz, fica melhor. E eu pergunto para você: qual deles você é? Sr. Bridges? Apocalipse capítulo 3 fala que servimos a Deus que abre as portas que ninguém consegue fechar e Ele fecha portas que ninguém consegue abrir. Ele disse: eu o colocarei à frente de uma porta que ninguém conseguirá fechar. Eu sei que está com pouca força. Mesmo assim, você manteve minha palavra e não negou meu nome. Treinador Taylor, o Senhor não está inteiramente com você ainda. Você ainda tem uma porta aberta aqui. Até Deus despertar você, você precisa florescer onde está plantado. Eu senti vontade de vir aqui dizer isso hoje. Sr. Bridges? Acredita mesmo que Deus queria me dizer isso? Acredito. Eu admito que eu andei lutando, mas eu também andei orando. E não vi nenhuma obra dele aqui. Eu ouvi uma história sobre 2 agricultores que precisavam muito de chuva. Os 2 oraram pedindo, mas apenas um foi lá preparar seus campos para recebê-la. Qual deles confiou mesmo que Deus iria mandá-la? Aquele que preparou os campos para a chuva. Qual deles você é? Deus vai mandar a chuva quando ele estiver pronto. Você tem que preparar seu campo para recebê-la. Qual deles você é? Deus vai derramar chuva quando estiver pronto. Mas você tem que estar preparado. Por quê? O primeiro passo
para quando a gente... eu não entendo muito de agricultura. Vocês também não entendem tanto. Tem uns irmãos aqui que até entendem um bocado. Tem o Henriquinho, tem a irmã Ilse, que trabalhou muito na roça, né? Tem alguns irmãos que entendem bastante. Mas quando a gente lê, pelo menos um pouquinho, né? A gente entende. E a gente entende que o solo, preparar-se, é isso. O solo, para ser plantado, é isso que Oséias está falando. Ele não pode estar cheio de pedras, empelotado. Ele não pode estar seco, ele não pode estar endurecido. Não pode. Então, preparar o solo é tirar as pedras. Diga assim, eu quero tirar as pedras. Diga, eu quero tirar as ervas daninhas. O solo, a gente entende que é o nosso coração. Pastora, mas eu tenho alguma pedra aqui? Hã? Não sei. Hã? Você não está aí de briga com seu cônjuge? Não seria isso uma pedra? Hã? Está dormindo cada um num quarto? Hã? Já esqueceu que ser casado é uma bênção? Já esqueceu que ter uma família é uma bênção? Tá brigado? Hã? Tem pedra aí? Não está falando com o outro? Hã? Tem pedra aí? A chuva está para vir. Ela virá. Mas a pedra não vai permitir que a água atinja a profundidade do solo. Porque se chover no asfalto, aonde vai parar a água? Nos bueiros e vai embora. Porque é impossível penetrar água no asfalto. E tem gente que o solo do coração é um asfalto. É um asfalto. É tão endurecido, é tão pedregoso que é um asfalto. Não penetra a chuva. Mesmo que chove da parte do Senhor, não penetra o solo endurecido. Por isso Oséias diz: lavrai o campo de pousio. Retire as pedras. Retire o ódio. Retire o orgulho. Tira isso do teu coração. Tira a altivez. Eu sei tudo. Do meu jeito está certo. Tira essas pedras. Tire as pedras. Eu estou magoado. Eu estou ferido. Uma coisinha desse tamanzinho. Desse tamanzinho. Não é nada. Mas o diabo fez parecer que é enorme. E você agora está magoado. Você está com o teu solo pedregoso, cheio de ervas daninhas. Despreparado para a chuva que Deus tem. Mesmo que ela caia. A terra, além dela ser preparada, retirada as pedras, aplainada. O agricultor ele coloca o fertilizante. Só que o que adianta colocar o fertilizante num solo duro, endurecido? Quando a semente for colocada, os nutrientes daquele fertilizante não vão atingir a raiz e não vai produzir coisas grandes. Todo problema está no solo, a Bíblia ensina. O nosso coração.
para receber as bênçãos, para receber as bênçãos em todas as áreas da vida, a bênção financeira, para receber a porta aberta. Nós precisamos trabalhar o solo do nosso coração. Nós precisamos deixar a palavra mostrar para nós como é que tem que estar o nosso coração. E nós temos que nos dispor. Senhor, não quero pedra no meu coração, porque isso só vai me atrapalhar. Por que eu tenho mantido esse ódio? Por que eu tenho mantido essa rebelião dentro de mim? Por que eu tenho sido mal agradecido? Por que eu tenho sido assim? Porque eu tenho sido relaxado. Isso são pedras. Porque eu tenho servido o Senhor do meu jeito. Porque eu tenho sido tão relaxado. Porque eu não estou sendo zeloso como eu fui um dia. Tudo isso são pedras. E o Senhor está dizendo através de Oséias: arai o campo de pousio. O segundo passo do agricultor, depois que o solo está preparado, depois que você não pode deixar as coisas que aconteceram na tua vida, você não pode deixar para lá. Eu vou deixar para lá. Eu vou esconder isso lá, debaixo do tapete, aqui ninguém vai ver. Deus vai ver. Deus conhece tudo. Aquilo que a gente esconde debaixo do tapete, lá no fundo do coração, aquela pedra, aquela sujeira debaixo do tapete, lá no fundo, Deus sabe. E às vezes não precisa procurar pessoas, mas precisa falar com o Senhor. A Bíblia diz: se eu esconder a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então eu perco a presença de Deus, eu perco essa graça de sentir a presença dEle. Tem uma pedra aqui, lá no fundinho. Então eu preciso tirar essa pedra. Eu preciso colocar isso diante do Senhor, aquela situação diante do Senhor. Eu preciso orar a respeito disso, eu preciso tirar as pedras. Aí vem a parte do semeador que vai selecionar as sementes. As sementes, elas precisam ser selecionadas. Você precisa selecionar todos os dias boas sementes e dizer: essas daqui eu vou lançar nesse solo que Deus vai enviar a chuva. O que você tem semeado? Quais palavras você tem semeado? Sobre a vida dos seus filhos, quais palavras você tem lançado? Você não vai dar nada. Você com essa saia justa, com esse decote, logo vai aparecer grávida. Tem pais dizendo isso para as filhas. Tem pais que dizem: você não vai dar nada, você não presta. Isso são sementes não selecionadas. E depois a colheita vem. Nós podemos selecionar aquilo que devemos semear, aquelas coisas boas que devemos semear. Porque a Bíblia diz: da boca, na tua língua, na tua boca, na tua fala, está o poder da morte, o poder da vida. Você pode mudar a situação da sua casa pela semente que você fala. Quando você profere palavra de vida: filha, você vai ser abençoada. Você olha para aquela situação negativa, mas você não vai concordar com o que o diabo quer fazer. Você vai reverter isso em nome de Jesus. Você vai profetizar vida naquele vale de ossos secos e você vai dizer: filha, você vai ser bendita do Senhor. Você vai casar e vai ter uma família abençoada. Você semeia. Você seleciona. Você seleciona, você pensa a respeito do que você quer colher no teu futuro. E você seleciona. Então, se eu quero colher uma filha que case bem e me dê netos e tenha uma família honrada, eu preciso falar isso.
Eu preciso falar isso no futuro dessa filha minha. Eu preciso liberar palavras de vida. Vocês já viram falar que os judeus fazem isso? Os judeus, toda sexta-feira, eles se reúnem à mesa, porque eles guardam o sabá a partir de tal hora da sexta-feira, eles não trabalham. E eles se dedicam à família e ao Senhor, da maneira deles. Mas é uma coisa saudável. E eles começam a proferir palavras sobre a vida dos meninos. Palavras de vida. Eles dizem assim, você vai ser um grande advogado. Você não vai ser qualquer advogado. Você vai ser um grande advogado. E quando você lê as matérias, você percebe que lá nos Estados Unidos e em países de primeiro mundo, os melhores advogados, os melhores atores, os melhores diretores, os melhores nas áreas profissionais, você vai buscar, você vai ver que tem muitos judeus. Será que tem a ver o que os pais semearam quando essas crianças estavam lá naquela sexta-feira, jantando juntos, na família, e o pai profetizando vida, falando, semeando, você vai ser grande, você vai ser abençoado. Eles semearam, eles selecionaram sementes de vida, e eles disseram, vamos falar isso sobre a tua vida. Sobre a tua vida. A palavra de um pai, a palavra de uma mãe. Mas aí existe a mãe, que ela fala mal. Ela fala que a filha não vai dar certo. Ela fala que a filha é isso. Que a filha não vai dar certo. Mas vocês têm palavras e sementes de vida sobre as filhas e sobre os filhos e sobre os netos. Quem tem netos aqui? Levanta a mão assim. Semeia na vida desses netos. Porque a chuva do Senhor virá. O terceiro passo do agricultor é esperar a chuva. Diga, esperar a chuva. Esperar é um negócio complicado, não é não? Esperar o tempo de Deus, esperar a hora certa, esperar a pessoa, esperar amadurecer, para não comer verde, para não amarrar a boca. Esperar quer dizer não se precipitar. Diga, eu não vou me precipitar. Não adianta a gente inverter, querer colher. Não. Primeiro é lavrar. Depois tem que semear. Depois tem que esperar o quê? A chuva. A Bíblia fala de 2 tempos de chuva. É uma que vem naquela temporada certa que o agricultor, ele já lançou a semente no solo. E ele não tem que fazer, ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele já tirou as pedras, as ervas daninhas, já selecionou as sementes, já furou o solo, já colocou as sementes. Agora ele tem que esperar. Esperar orando. Esperar não é que você vai ficar sentado assim, não. Você continua fazendo a sua vida, orando a Deus, servindo a Deus, trabalhando para Deus, mas você não esquece que você está esperando a chuva do Senhor vir sobre aquilo que você plantou, sobre aquilo que você falou para sua filha, sobre aquilo que você falou sobre a vida do seu casamento, sobre aquilo que você falou sobre a sua vida profissional, sobre aquilo que você falou sobre o seu futuro. Você continua vivendo e lembrando e esperando a chuva do Senhor vem vindo sobre isso que eu semeei, que eu estou semeando na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus vizinhos, na vida dos meus amados, no meu ministério. O pastor Paul, ele dizia que ele escrevia em todos os lugares isso. Eu tenho um grande ministério. Eu tenho condições financeiras de construir todo esse sonho que Deus colocou, esse projeto que Deus colocou no meu coração. Eu tenho dinheiro. Eu faço muito isso.
Eu falo, Senhor, eu estou numa cidade pequena, mas eu tenho um Deus grande. Eu estou numa cidade pequena, mas eu tenho visão grande. Olha o tamanho dessa igreja. Olha as salas de aula, olha essa estrutura. É você dizer, Senhor, tudo aqui é pequeno, mas o Senhor é grande na minha vida. Está semeando. Está semeando. E Deus vai mandando a chuva. Deus vai mandando os recursos. Deus envia de um lado, Deus manda do outro, Deus abre a outra porta e as coisas vão acontecendo, porque você espera Ele fazer. Senhor, eu lancei pela fé as palavras de vida. Eu lancei sobre a minha família as palavras de vida, Senhor. Eu lancei sobre a minha casa as palavras de salvação. Meu marido é salvo, meu marido é liberto. Eu lancei e eu estou esperando a chuva do Senhor vir sobre essas sementes. E quando a chuva vem, entra no quarto passo, que é a germinação. A germinação é que a semente que a gente lançou, ela morre e nasce. Jesus, ele morreu, mas quando ele morreu na cruz, nasceu os filhos de Deus, todos aqueles que recebem Jesus. Mas Jesus teve que morrer lá na cruz para nos dar vida. A vida que há em nós nasceu na sua morte. Mas Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. E estamos aqui, servindo a Ele. Então a germinação é obra do Espírito. Mas a germinação, ela só acontece quando a semente tem contato com a água da chuva. Que o solo estava preparado, a chuva desceu e tocou a semente lá embaixo. E houve a germinação. Aí ela rasga o solo e cresce. Aí entra o próximo passo. Ela é uma planta pequena. E a lavoura, ela tem que ser zelada. Ela tem que ser cuidada. Quando a gente ganha uma pessoa para Jesus, é um trabalhão ganhar uma pessoa para Jesus, não é? Só que quando ela é novinha na fé, ela é nova convertida, você precisa de cuidar daquela vida, não é? Você precisa cuidar. Você não pode pisar, porque ela é tão frágil. Ela é tão novinha, que se alguém pisar nela, vai quebrar. Aí não vai dar nada. Se alguém puxar uma planta recém-brotada na terra, alguém vai lá. Eu lembro uma vez que eu fiz um jardim e eu plantei um monte de mudinhas e elas estavam lindas, verdes, mas elas estavam novinhas. Elas iam virar arvorezinhas e era do lado de fora. Mas eu coloquei assim, ó, certinho, medido. Mas alguém passou e arrancou as minhas plantinhas. E depois, quando cresceram, ficou desfalcado, ficou faltando, ficou torto. Porque alguém fez o favor de tirar, porque era novinha. Depois que cresceu, nunca mais ninguém tirou. Porque ninguém consegue tirar algo que tem raiz profunda. Mas quando é nova, então o agricultor, ele cuida daquilo que ele plantou, daquilo que germinou, daquilo que está pequeno, novo. Ele cuida, ele zela. Ele zela. Assim nós temos que zelar. Todo o tempo vigiar o que a gente fala. Todo o tempo vigiar o que está dentro do nosso coração. Se o diabo não está querendo envenenar, colocar fermento, nos afastar. Nós temos que vigiar, porque nós somos a lavoura de Deus. Nós temos que cuidar um dos outros, nós temos que amar o nosso inimigo, amar uns aos outros. Ajudar, porque isso aqui é do Senhor, nós cuidamos para Ele.
Ninguém aqui é astro. Ninguém aqui é melhor. Tem gente lá nos bastidores orando. Ninguém está sabendo quem está orando lá. Mas elas são tão importantes como eu que sou com o microfone aqui. Eu não valho mais do que elas. Então nós cuidamos, nós vigiamos, nós amamos, nós temos paciência para entrar no próximo passo. O fruto. Vem a florzinha na planta e vem o fruto. Só que o fruto ainda está verde. Então, você tem que esperar de novo o amadurecimento desse fruto. É um processo. Esperar. Você vai vivendo para Deus. E você vai lembrando. Eu estou esperando o amadurecimento daquilo que eu semeei, que está crescendo na minha família, que está crescendo na minha vida profissional, que está crescendo no meu ministério. Eu estou esperando amadurecer para eu colher. É outro processo. Agora você não está esperando a chuva já veio. Você não está esperando nascer, você não está cuidando, você está esperando amadurecer, você já está olhando. Você já está vendo o fruto. A Bíblia diz que se nós estamos conectados nele, nós damos muitos frutos. Então você está conectado nele, você está produzindo fruto. E ele está amadurecendo. E você está observando. Você não vai arrancar antes da hora. Você tem que vigiar. Você tem que esperar. Senhor, você tem que orar. Está na hora de colher. Tem gente que está prontinho para ser colhido para casa do Senhor. Tem gente que você tem que pedir, dá-me discernimento, Senhor. Dá-me discernimento, está maduro, está na hora da colheita, Senhor. E o Espírito Santo vai falar com você. Agora está na hora. Está na hora de você ir. E você não pode deixar passar da hora que apodrece. Você tem que colher na hora certa. E tem um versículo que eu gosto muito, em Salmos, que diz assim: o que semeia com lágrimas, com certeza voltará com seu molho. Eu creio que eu tenho muito molho para colher. Eu tenho. Eu creio que você também tem. Você tem muitas colheitas que o Senhor vai realizar esse ano ainda na sua vida. Você vai colher aquilo que você tem semeado ao longo dos anos. Está prestes. Deus não dá uma palavra que volte vazia, igreja. Deus não envia uma palavra à toa. Deus não dá uma palavra por acaso. Deus dá uma palavra que se torna realidade na sua vida. E o Senhor está dizendo para você que você está prestes a ter uma colheita de bênçãos que você tem esperado nele. Todos que semeiam. Todos que semeiam. Paulo diz assim, que tem gente que semeia pouco. Quantos querem aumentar a sua sementeira? Levanta a mão. Tem melhorado as suas ofertas? Ou você tem continuado aquele pouquinho? Você não tem usado a sua fé? Você chega aqui no altar e fala assim, eu vou dar R$5. Eu vou chegar no altar, eu vou colocar R$10. Mas e aí? Você não está buscando uma melhora financeira? Você não está querendo melhorar? Não está querendo melhorar financeiramente? Então, usa a sua fé. Pergunta para você mesmo. Eu estou exercitando minha fé para a minha vida financeira? Eu estou exercitando minha fé para que o Senhor abra as portas financeiramente, profissionalmente, para os meus filhos? Eu estou cuidando bem dessa parte? Que o Senhor te dê um despertamento nessa noite, que o Senhor te dê estratégias, que o Senhor te dê sabedoria, e que você esteja o tempo todo se preparando para a chuva que o Senhor vai derramar sobre a sua vida. Amém? Quem recebe no seu espírito? Quem recebe as bênçãos? Quem vai tirar as pedras?
Quem vai selecionar sementes, não pode ser preguiçoso, igreja. Tem que falar, tem que profetizar a vida na tua casa, em você. Profetiza saúde. Todo mundo pode falar que você está doente, mas você fica na oração. Eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Eu estou livre. O pastor vai começar uma campanha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Vai ser a semana toda de libertação. Porque Jesus já te libertou. E quando você faz a campanha pela fé, você está dizendo, eu vou lá declarar, semear, que essa libertação vai ser vivida na minha casa. Às vezes, está anos fumando, anos bebendo, isso está destruindo a tua família. Mas você pode entrar nessa campanha, pelos seus amados, e você pode fazer esse sacrifício, da sua presença. Convidar alguém. Falar, vamos fazer a tarde da bênção comigo. E aquela pessoa vai ser liberta do vício, da bebida. E vai dar testemunho. Mas tem que buscar. Tem que bater na porta certa. Na hora certa. E esse é um tempo de buscar ao Senhor, Oséias diz. E de arar o campo. Porque a chuva do Senhor virá. E a promessa do Senhor é sim. Ela vai acontecer. E você vai se preparar para viver grandes colheitas na tua vida. Não só esse ano. O ano que vem. E o outro ano. Em 2020. Em 2030. Você vai semear para lá daqui lá na frente. Você vai colher grandes vitórias do Senhor sobre a tua vida. Eu vou colher, você vai colher, porque a palavra do Senhor diz que esse é o tempo. Sai do seu lugar e vem semear no altar. Por favor, todos os homens, fiquem de pé um pouquinho. Todos os homens. Domingo que vem, às 8h30, o pastor vai fazer um culto com vocês. Então, vocês venham para ser abençoados. E convide alguém para vir também. Pode sentar, obrigada. Glória a Deus. Só, né? Vamos orar. Feche os seus olhos. Terça-feira, no culto Visão de Futuro, vai ter um pastor ministrando a bênção para nós. Então você venha, se você pode, convida alguém. Traz a sua foto, seus pedidos de oração. Senhor, nós oramos. Vamos orar sobre lavrar. Espírito Santo, mostra-nos as pedras no nosso solo. Nós apresentamos a Ti, Senhor, essa falta de amizade, essa ira, essa mágoa, essa incredulidade. Nós apresentamos a Ti. Fala para o Senhor, Senhor, às vezes eu sou incrédulo, às vezes você é incrédulo, isso é uma pedra. O pai disse assim, diante da situação do seu filho, ele disse assim, Senhor, ajuda a minha fé. Senhor, limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados, pede para o Senhor perdoar os seus pecados.
Fala para o Senhor: Senhor, às vezes nessa área eu tenho sido irresponsável, eu não tenho zelado. Feche os seus olhos, por favor, ore a Deus e limpe o seu coração, limpe o seu solo agora. Vem, Senhor, vem, passa o teu sangue, purifica o solo do nosso coração, transforma ele num solo fértil, Senhor, arado, afofado, preparado para a chuva do Senhor. Agora vamos semear. Eu quero que você semeie palavras de vida nas circunstâncias da sua vida, dos momentos que você está vivendo. Quem está vivendo momentos lutando com enfermidades, lutando com problema conjugal, lutando com finanças, lutando com emprego, eu quero que você aproveite esse tempo para semear vida. Vida nestas áreas, sobre seus filhos, sobre seu cônjuge. Senhor, eu semeio vida, palavras de vida, palavras de saúde, palavras de milagres, de transformação, de libertação, de cura sobre a igreja, Pai. Eu ministro, papai, em nome de Jesus. Nessa hora eu quero ministrar livramento. Todos fiquem de pé, todos. Os músicos, os cantores, os irmãos do som, fica de pé. Senhor Deus de livramento, obrigada pela tua palavra que diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma arma forjada contra os teus filhos prosperará. Vem com o teu livramento, vem com escape. Senhor, os teus filhos, livra o teu povo, livra, Senhor, de acidentes, livra de balas perdidas, livra de assalto, livra de roubo, livra de ser ferido, livra de ser roubado, livra das balas perdidas. Cobre com teu sangue aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Receba o livramento do Senhor sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Pode sentar e vamos continuar. Feche os olhos, não perca esse tempo por nada. E agora você continue lançando sementes de vida sobre a tua casa, sobre o teu corpo, sobre a tua saúde. E agora você comece a ver que as sementes estão na sua bolsa, e você está semeando, e que o Senhor está enviando a chuva. Veja com os olhos da fé a chuva caindo, e a chuva do Senhor, ela vem sobre o teu coração, e ela vem sobre a tua família, e ela vem sobre o teu casamento, e germina as sementes, e essas sementes vão rasgar o solo. E o teu marido, os teus filhos estão sendo libertos. E agora você veja eles crescendo na presença do Senhor, sentados aí ao seu lado, com uniforme, trabalhando no diaconato, ou ministrando louvor aqui no altar, ou dirigindo um grupo familiar. O Senhor está fazendo, o Senhor está fazendo, o Senhor está fazendo. E eles estão crescendo. E eles estão sendo abençoados grandemente, e eles estão permanecendo. E agora eles estão produzindo. Comece a imaginar os teus filhos, você produzindo, cheio de frutos. E os frutos amadurecendo. E agora você imagine-se no meio de uma lavoura cheia de frutos, e você tem um balaio muito grande, um cesto muito grande na tua mão. E chegou o tempo da colheita, e há muita festa, há muito regozijo, há muita alegria. E os teus cestos estão cheios, e os teus celeiros estão transbordando. E isso tudo é o que o Senhor está fazendo por nós. Quem recebe, começa a aplaudir o Senhor pela fé. Bem forte. Oh, Senhor. Oh, Jesus.
Nós estamos aplaudindo a colheita do Senhor sobre a nossa vida, sobre as nossas plantações, para a tua glória. Nós estamos preparando para a grande chuva e para a grande colheita do Senhor. Colheita de almas. Cosmópolis é do Senhor Jesus. Cosmópolis é do Senhor Jesus. Comece a gritar: Cosmópolis é do Senhor Jesus. Cosmópolis é do Senhor Jesus. A minha casa é do Senhor Jesus. A minha família é do Senhor Jesus. Começa a profetizar. É do Senhor Jesus. Aleluia. Avivamento está sobre a nossa igreja. Avivamento está sobre a nossa família. Unção do Espírito Santo está sobre nós. Crescimento, desenvolvimento, transformação está sobre nós. Cura, milagres está sobre nós. Prosperidade em todos os sentidos está sobre nós. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Levante as duas mãos e dê glória a Deus. Glória a Deus. Mande glória. Louvor que vai, tua chuva cai. 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 Mande louvor para o céu. Louvor que vai, tua chuva cai. 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 Aleluia. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e sempre. Todos digam. Abraça alguém que está ao seu lado e diz: eu amo você em Cristo. Espera um pouquinho só. Irmãos, diáconos, por favor, fica um pouquinho aqui na frente, um minutinho que a Lu tem uma palavrinha com vocês. Todos os diáconos, por favor, venham aqui. E os nossos visitantes, sejam bem-vindos e sejam bem-vindos aqui no púlpito me conhecer.